Senhoras e senhores, aperte seus cintos, pois está decolando mais um episódio do Piloto Central. Ladies and gentlemen, fans, your seatbelts, girls and others, the process is take off. O Bruno hoje tem a escaleta, né, Bruno? Escaleta. Isso, Bruno aí fazendo o nosso som de entrada. Vai, Brunão! Essa escaleta vai ser usada hoje para cantar muita música popular brasileira. Esse é um programa musical. Esmirilhando na escaleta. Ah, moleque! Perderam fôlego pra quem tá vendo no YouTube. O Bruno tá com uma feição de quem tá perdendo o fôlego completo. Não sei se a piada foi boa pro momento de Covid, né? Pra época de Covid, perder o fôlego não foi a piada mais adequada, viu, Bruno? Ai, brincadeira! Hoje será um programa especial. O Bruno vai fazer ali sessões, né? A cada 10 minutos ele vai tocar um grande clássico da música brasileira, da bossa nova brasileira, na escaleta. Então a gente vai ter aqui desde I'm Dog Nu, né? A versão americana de Eu Não Sou Cachorro Não, Fuscão Preto. Também teremos aquela música do Ovelha, oh, yeah, yeah. Vai ter aquela vai ter só os clássicos. Aquele grande mexe a cadeira, hey, bota na mesa, hey, tchubura, moleque. Se toca Vini, tem que tocar Maurício Manieri. Porque se desenterra um, tem que desenterrar outro. Tem que começar tudo. Bater. Fala um clássico que vai tocar aqui, o Vitor. Fala pra gente o que vai tocar aqui hoje. Vai de Pepe Neném, né? Pra começar. Que era? Isso é porque você não vem ficar comigo. Eu sou louca. Cala a boca, Pepe Neném. Não? Não sei agora. Eu acho que é Fat Family. Fat Family! A gente vai fazer aqui. Fat Family era um nome gordofóbico que a gente aceitava nos anos 90 sem problema nenhum e adorava aquela Agora coisa. É família, meus corpos, minhas regras. Família, um corpo é um corpo. Aí eu gostei. Família. É família agora. Família, como diria o Fiuk, né? Senhora. Ai, Jesus Cristo. Está começando esse Piloto Central, que é esse semanal maravilhoso, cheio de piadocas irrelevantes e cheio de notícias que não te prestam pra nada, que você nem dá a mínima importância, porque a gente fez um programa do BBB a semana passada, que de fato não tem importância não, e ele bombou, ele estourou, ou seja, você gosta da futilidade, da cachorrada, como diria o próprio Gilberto do BBB, a gente tá aqui antenadérrimo agora, viciados, muito bravos, Carol com K, ver se eu pegou o líder essa semana, na verdade. Eu xinguei como se fosse um jogo do Corinthians, velho. Chutei mesa, fiquei bravo, hein? É isso aí, enquanto passa um avião dentro da minha sala, eu sou Silas Lima! E eu sou o Bruno Moreira. Eu sou o Vitor Hugo. E sobe a vinheta! Vai, Bruno, vai! E a vinheta de hoje é não tem mundial. Palmeiras não tem mundial, não tem campeão, não tem mundial. Vai, Bruno, a gente tocar mais vezes, vai hoje. Nossa, seu Valença. É um clássico! É essa semana que o Palmeiras teve a pior participação de um clube sul-americano na competição de clubes, na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, né? Então, e o campeão foi o Bayern de Munique em cima do Tigres do México. O Piloto Central vem com toda a sua animosidade é ruim, mas é uma palavra que eu achei aqui que caberia, mas com todo o seu amor, com toda a sua doçura e com toda a sua fervura, já mandando um abraço especial para o ouvinte que só ouviu porque tinha BBB. E se ela ouviu, porque ela disse que ouviu, mas não sei se ouviu, Marina Santos,
amiga de longa data, um beijo, obrigado por ter ouvido o Piloto Central aí, porque a gente falou o quê? De Carol Conká e Lucas, e aí interessou ela. Quando a gente fala da guerra nuclear que tá por vir, ela nem quer saber, mas o Lucas e a Carol Conká, ela vai perder? Nem a pau. É assim que é, não é verdade? Seus amigos, se você falar hoje que a gente vai falar vai fazer aqui nossas previsões do que é o próximo paredão, esse programa vai bombar, não é verdade? Não é não, Vitor? Até você vai ouvir. Exato, óbvio que eu vou ouvir. Eu nem ouvo, quando eu ouvi o último só porque teve BBB, eu ouvi de novo. Ah, entendi. E você, Vitor? Ou Bruno? Eu concordo. Vai lá nas nossas redes sociais, meu amigo, e segue a gente. Um pedido especial, a gente está aqui numa campanha para aumentar o número de ouvintes no nosso YouTube. É pouco, mas a gente tem muito mais ouvintes no Spotify, tem muito mais seguidores lá no Spotify do que no YouTube. Então, se você já nos ouve no Spotify, vai lá no nosso YouTube, que é Piloto Central. Só fazer isso no YouTube, você vai achar a gente. E segue a gente também. A gente está no Instagram, é @piloto_central. A gente está no Facebook e no Twitter, é @piloto central. A gente também está no Spotify e no Deezer, se você quiser nos ouvir. Se quiser nos ouvir e nos ver, é no YouTube, como você está vendo aqui. Aperta o sininho aí, ó. Aperta o sininho. Pode falar, Bruno, fica à vontade. Silas, eu queria deixar um recado aqui para todos os ouvintes e já um recado para os não ouvintes, porque é o seguinte. Aqui no Piloto Central, a gente já teve uma reunião e a gente decidiu que vamos tomar atitudes drásticas, porque agora vai ser assim. Se a gente não tem seguidor, se as pessoas não vêm seguir a gente vai seguir as pessoas, a gente vai comprar os dados, a gente vai comprar os seus dados e vai te seguir. A gente vai saber onde você compra, a gente vai saber onde você vai, quanto você gasta, como que você é. Então, se você não segue a gente, meu amigo, a gente que vai seguir você agora. É a atitude que a gente decidiu. Aqui é 25, tá 2,50 por CPF. 2,50 por CPF, basta dar o nome da pessoa. Se for CPF de gente viva, aí já vai para os 3,75, dependendo do classe social. Se dá o RG e rejeitar o CPF. É isso. Eu vou, inclusive, seguir os seus mortos aí da sua família. Pegar o CPF dele, procurar no Facebook, seguir, começar a fazer atividade lá, curtir foto deles, mandar mensagem, reclamar que eles não respondem. A gente vai fazer isso. Essa aí foi pesada. Vou anotar aqui que essa aqui foi pesada. Mas a gente, pelo menos, pôs o medo do pessoal. Eles vão começar a seguir a gente agora, não vai? É audiência, é tudo pela audiência, Bruno. O nome desse episódio no YouTube vai ser assim, ó. Empurrei minha sogra da escada, veja só no que deu. É pra dar acesso. Não interessa. Caramba, essa foi que merda. Ai, caramba. O nosso site, para terminar, é www.pilotocentral.com.br. Manda seus comentários, divulga a gente, segue a gente, porque a notícia é... Segundo dados do site Worldometers, que é o site que a gente utiliza para trazer as informações a respeito da Covid, os números a respeito da Covid-19, o mundo alcançou a marca de 108 milhões de mortos, com 108 milhões de infectados e 2.391.000 mortos. Vocês nem prestam atenção, né? Se eu falar que morreu 500 milhões de pessoas, vocês iam deixar passar aqui, né? Nem para me corrigir, né? Ia deixar passar. Você pode falar, porque o pessoal não vê sua joia, ô Vitor? Cara, eu não tô ouvindo. Sabe quando você não tá ouvindo? Que daí você responde sim! Não! Tá ligado? Cara. Eu nem ouvi o que você falou. E os Estados Unidos continuam com o maior número de mortos e infectados. São mais de 28 milhões de infectados e mais de 492 mil mortos. A Índia vem em segundo lugar com o número de infectados, são 10 milhões. O Brasil vem em terceiro com 9 milhões. Entretanto, o número de mortos, o Brasil vem em segundo lugar com 237 mil. A Índia vem em terceiro. Não, a Índia vem em quarto, porque o México tem 171 mil mortos. Depois vem a Índia com 155 mil mortos. Fazendo aquele giro que a gente sempre faz, uma notícia a respeito da África, acho que até o Bruno vai falar um pouco, é a nova variante que apareceu no continente africano e fez as vacinações serem interrompidas. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. A África do Sul, né, o país África do Sul, é um país em desenvolvimento, já tinha iniciado o seu processo de vacinação e teve que se interromper por uma nova variante que surgiu lá na África.
Por sinal, tem um caso muito interessante na África, que é a Tanzânia. Se a gente acha que o Brasil é um país negacionista, a Tanzânia está num nível hard. A Tanzânia nega que exista a pandemia, o governo não tem nenhum plano de compra de medicação, ou de leito, ou de vacina. Ele nega o tempo inteiro a vacina. Por sinal, a ministra da Saúde teve um pronunciamento em rede nacional ensinando uma receita caseira com legumes e verduras para ensinar como combater a Covid, né? Então eles fizeram um programa lá em rede nacional, e também o governo espalhou pelo país, pela Tanzânia, espalhou a notícia, né? Oficialmente disse que o vapor ajuda a combater a Covid, e a população da Tanzânia começou a criar cabines de vapor por todo o país. Então as pessoas entram na cabine, saem de lá e acham que estão curadas da Covid. Eu queria só trazer esse dado. Cara, só interrompendo, imagina só um país, olha que coisa louca, um país distribuir métodos ineficientes pelo país inteiro, para todas as populações. Inimaginável isso, né? Só na Tanzânia mesmo. Que loucura, coisa, cara. Como que pode esse tipo de coisa? Eu não consigo nem imaginar isso aqui com a gente, né? Jamais. Aqui distribuir assim métodos ineficientes. Não, aqui a gente só na África. A gente tem um milho de pipoca. Aqui tem gente que acredita fielmente. E era isso, eu queria trazer esse dado e fazer um panorama muito interessante. Saiu um estudo da The Economist Intelligence Unit, é uma organização de pesquisa econômica, que traçou uma projeção de cobertura da vacinação contra a Covid pelo mundo. E eles fizeram alguns marcos, né? Final de 2021, quais as regiões que estariam com as suas regiões todas, sua população toda vacinada até o final de 2021. Aí depois, meados de 2022, final de 2022 e a partir de 2023. Em suma, quem estaria vacinado até o fim de 2021, segundo essa pesquisa, seria os Estados Unidos e a Europa, apenas eles. E alguns países da Ásia, bem poucos, como o Japão, e apenas, tá? E o Catar também estaria vacinado, o Catar. Então, alguns países mais ricos da Ásia. E no meio do caminho, até meados de 2022, estaria uma região do leste europeu, e a América do Sul e a Oceania. E, para o final de 2022, o sul da Ásia e a África só a partir do início de 2023. É a projeção que eles fazem. Ou seja, mais uma vez, a gente reforça aqui o quanto a desigualdade social afeta diretamente a qualidade de vida, a saúde da população global. O único país da África que estaria vacinado até 2022, né, seria a África do Sul, que é um país que está no BRICS, talvez o país mais rico da África, então um país emergente, e ele estaria já vacinado. Informação interessante, acho que corrobora com a informação de que faz um complemento à informação da variante que surgiu na África, das dificuldades que a África vai ter agora, porque parece que a AstraZeneca, por exemplo, é uma vacina que a África do Sul comprou, e ela não é eficiente para essa nova variante do continente africano. Essa nova variante surgiu no continente africano, caiu na África do Sul, que é um país do continente africano, e abriu tudo isso. Bruno, já passo para ti para problematizar e trazer o que você quiser. Tá, eu estava lendo alguns especialistas comentarem sobre as variantes, né? Aqui no Brasil tem uma variante também que já saiu do Brasil, inclusive. Tem uma variante que faz muito tempo que saiu do Brasil faz muito tempo, que era da Volkswagen, carrão bonito, assim, sabe? Ai, meu Deus do céu. Os jovens nunca vão entender isso. Variante é um carro, é tipo uma Brasília. Brasília, como se eles não entendem variante, mas vão entender Brasília. É um Fusca quadradinho. Não, Fusca também não. Quadradinho. Vai lá. É o New Beetle do Brasil. O Fusca. Ótimo. Enfim, eu vi alguns especialistas comentarem sobre essas novas variantes, e isso só mostra como
realmente um mistério, né, essa doença, e quanto tempo pode ainda demorar para a gente sair desse mistério. Afinal, você desenvolve uma vacina, mas a África do Sul descobre que essa vacina, a AstraZeneca, não tem eficácia contra uma nova variante, e todos os países estão sujeitos a esse fato, sabe? Porque o vírus, ele se adapta. Então, isso só mostra como a gente ainda estamos imersos em mistério. A ciência, ela luta a cada dia para tentar descobrir alguma coisa, mas a gente ainda está no olho do furacão. É como assim, como a natureza, a natureza, né, o nosso ambiente, né, que nos cerca, está sempre um passo à frente, né? Isso é muito interessante, né? A gente está sempre correndo atrás de tentar decifrá-la, né? Isso é bem louco, né? E, bom, além disso, falando já em testes da ciência e possibilidades, a cidade de Serrana vai ser vacinada salvo engano, pelo Instituto Butantan. É uma parceria da Prefeitura de Serrana com o Instituto Butantan. O governo do Estado de São Paulo também. O Instituto Butantan, ele vai fazer um teste em massa. É como se você tivesse um grande laboratório, né? Aquele estetoscópio, né? Um grande estetoscópio para entender como que a vacina ela vai funcionar em sociedade. O Instituto Butantan vai vacinar toda a população da cidade de Serrana para entender como que o vírus se comporta numa sociedade completamente vacinada, né? Por que isso é interessante? Já foi comprovada a eficácia da vacina? Por que precisa fazer mais testes? Sim, já foi comprovada a eficácia da vacina, mas como a ciência ela busca o rigor, a gente não sabe como que o vírus, não a vacina, mas o vírus vai se comportar numa sociedade completamente vacinada. O quão eficaz vai ser uma sociedade completamente vacinada, e é isso que esse estudo ele visa. O interessante é porque a gente, os passos estão sendo dados, né? Eu acho isso fenomenal, ainda mais porque você vai ter mais pessoas vacinadas também, né? E você vai ter um estudo controlado. Essas vacinas não serão as vacinas dedicadas ao grupo de risco, são vacinas que sobraram dos primeiros testes que foram feitos pelo Instituto Butantan. Então, o Instituto Butantan recebeu um punhado de vacinas para fazer teste, para criar grupos de controle, e sobrou um montante de vacinas que eles vão usar para fazer testes, que desde o início era o destino dessas vacinas. Então, eu acho muito bom, eu já estou querendo ver aí os resultados disso. Já estou querendo ir para Serrana. Já tentei mudar meu CPF para lá, cara. Trabalho, viu? O nome do projeto é Projeto S, e vai vacinar as 30 mil pessoas elegíveis para tomar vacina. São pessoas adultas, né? O teste não vai pegar as crianças, né? Não vai passar para as crianças. Então vai vacinar toda a população adulta da cidade de Serrana, no interior de São Paulo. Vitor? É muito louco. Eu já tinha visto alguma coisa, eu não sei se foi implementado, se não me engano era na Índia, eles experimentam muito próximo. Na verdade, não era nem muito próximo, me parecia que eles queriam fazer em algumas cidades. Até porque Serrana e Índia, né, são um pouco distantes. É distante, mas a cultura é muito parecida. Você vai para Serrana, é um pedacinho da Índia no Brasil. Né? O pessoal de Serrana sabe, só tem hindu, não come carne, né? O negócio não tem. Eu não sei se é né, só uma. Na verdade, fazer o inverso, né? Em vez de você começar. Mas pareceu meio tosco, na real. Que era você, em vez de começar a vacinar a galera dos grupos de risco, você começar a vacinar quem está circulando. Então, jovens, gente que está tendo que sair para trabalhar. Então, você inverteria a ordem. Que me parece, naquele momento, não me pareceu fazer muito sentido, porque na verdade não é exatamente esse estudo. Esse estudo é uma vacinação completa. Mas era uma inversão e tal, não parece. Eu já vi gente comentando sobre isso, mas parece estranho, porque você vai manter os idosos mais tempo em isolamento, né? Essa inversão parece estranha, mas esse experimento de Serrana não é isso, só para
para gente que às vezes talvez pense que seja isso, não, lá é uma vacinação completa, as crianças não serão vacinadas em nenhum momento, pelo menos não está no calendário nem em perspectiva, porque elas são muito resistentes ao vírus e tal também. E é isso. Sobre a variante, eu queria, se tem algum alento dentro disso para a gente, é que a Coronavac, pelo menos em testes preliminares, ela se demonstrou muito mais eficaz sobre essa variante da África do Sul e também sobre a variante de Manaus. Não sei se vocês viram isso. Porque ela é feita de uma forma diferente, né? Ela é feita com o vírus inteiro inativado. E as vacinas da Oxford e AstraZeneca, ela é feita com uma... Tipo, não sei explicar, obviamente, mas é um pedaço do vírus que é, tipo, gera uma reação e daí sim ele gera vacina. E parece que essa variante entra justamente nessa margem que não pega o vírus por completo. Então, se tem alguma notícia boa, é que a vacina que a gente provavelmente mais terá no Brasil, que é a Coronavac, pelo menos para essas variantes, em estudos preliminares, ela é mais eficaz. E é isso. Ficou bem claro, Vitor, com a explicação, que você não sabe muito bem explicar o negócio. É brincadeira. O cara tá lendo, velho. Tô brincando. O cara quer dar o Science News aqui. Não, tô brincando. Mandou muito bem, explicou parte do vírus. Pô, foi super aí, técnico, legal. O Bruno que tem essas coisas de vez em quando aqui nos episódios, né? Que vem aqui com as explicações técnicas. Nosso pequeno cientista, nosso pequeno mestrado, assim, né? O cara é mestrando, né, velho? É mestrando, o cara ali é mestre. Cara, Bruno, pode ir. Essa cara aí de, meu Deus, sei que... Essa cara de professor aí, velho. Fala alguma coisa, cara. Se defenda aí, fala alguma coisa que você tem a dizer a respeito dessa afirmação. Eu não me senti atacado, então não vou me defender. Ah, entendi. Você é um cara. Ah, notícia é... Mega vacina. Eu ia falar mega vacinação. Mega vazamento de dados. Talvez o maior vazamento da história. O maior vazamento de dados da história da nação brasileira. Ou seja, 223 milhões de brasileiros tiveram seus dados vazados na internet. Se sabe pouco da origem dessa base de dados, mas como o Brasil tem 212 milhões de habitantes, ficou a indagação por que 223 milhões de dados vazados. É simples a explicação, porque dentro dessa base de dados também estão dados de pessoas que já faleceram, já foram para uma outra vida, né? Então, também estão sendo prejudicadas já num outro plano, chegam lá já com dívidas a pagar. Então, o problema é transcendental, parte para o plano espiritual. Parece que Deus aí também está um pouco revoltado e descobriu quem é, parece que descobriu agora que a investigação aconteceu, e Deus parece que vai se vingar dessas pessoas que vazaram dados e estão comprando pedacinhos de terreno no céu. Nossa, que notícia horrorosa, parece... Não sei porque eu fui para essa onda de falar de ciência safada. Tá. A origem do vazamento desses dados 223 ainda é desconhecida. Suspeita-se, levantou-se uma suspeita que esses dados poderiam ser da base de dados do Serasa Experian, que é o nosso serviço aqui, o nosso bureau de crédito, né, que se chama Serviço de Proteção ao Crédito, Serviço Brasileiro de Proteção ao Crédito, por serem dados muito parecidos com o caso que aconteceu em 2017 nos Estados Unidos, lá da principal também, do principal serviço de proteção de crédito deles, que é o Equifax, e também teve um vazamento de mais de 100 milhões de pessoas. A gente está prestes a pôr em prática as multas da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, então o assunto ganha corpo. Então, gerou-se uma preocupação, porque dados não só os dados primários, né, como CPF, RG, mas dados bem mais íntimos, dados secundários, né, de segundo nível, como endereço, renda, informações de quantos filhos, informações mais pessoais também estão nessa base de dados que pode ser comprada na Deep Web, foi disponibilizado em alguns sites, por sinal, publicamente, e quem descobriu esse vazamento foi uma empresa de tecnologia chamada PSafe, que é uma empresa que trabalha com proteção de dados, desenvolve antivírus, né, para computadores e tudo mais. Agora, o Banco Central, isso é uma informação relevante, o Banco Central o Banco Central tem uma página onde você consegue checar se algum
empréstimo, se alguma movimentação, você consegue verificar todas as movimentações de crédito que você tem no Brasil, em qualquer instituição financeira, acima de R$ 200. Então, por lá, você consegue verificar se o seu nome, se o seu CPF, o seu RG, se os seus dados, né, foram utilizados para você fazer qualquer movimentação ou qualquer compra que fosse, que não fosse sua, de fato, né, para você descobrir se o seu dado foi roubado e foi utilizado para uma ação criminosa. Eu fiz o meu hoje, vi que nada aconteceu comigo, provavelmente porque eu não devo ter muito crédito na praça, né, como diriam os antigos, provavelmente não tenho muito aí, os bancos quando ouvem meu nome, eu libero uns 200 contos só para ele aí. Se esse hacker fosse bom, ele pegava os dados do Serasa, limpava o seu nome e colocava de volta. Aí sim, aí eu queria ver, esse aí é bom, saía de lá e tá. Tô devendo muito, aí os caras vão querer pegar empréstimo no meu nome, os caras no fim me ligam para me oferecer uma grana. Não, mano, liguei aqui, vi que você tá mal na praça aí, tá a fim de pagar sua dívida para depois eu usar o seu crédito. Então, é isso que aconteceu. Tá aí dadas as informações iniciais, tem uma mega discussão aqui que é a respeito do quão confiável em tempos modernos são o armazenamento das nossas informações e em bancos de dados lógicos, né, espalhados pelas instituições Brasil afora. Bruno, não, Vitor agora, porque o Bruno começou na outra. Cara, eu achei engraçado os números, né? A gente estava debatendo antes, 223 milhões. É gente morta, né? O Bruno tá falando, eu estava achando graça porque é mais do que a população do Brasil. É dado que nem tem. Mas tem gente morta e tudo mais. E gente que nem nasceu, né, Bruno? Vai ter uma galera que já tem conta no TikTok e tudo. E vai chegando aí. Cara, eu acho que isso gera um leque de discussões muito grande. Porque, primeiro, a gente tem, esses dados, esse tipo de dados, que são os dados, digamos, cadastrais e legais para você viver em sociedade, CPF, se o seu nome está sujo, se o seu nome não está. E dentro disso, dessa coisa da Big Data, de tanta informação no mundo, também entra os seus dados digitais, né? Que é uma outra forma de captura de dados que male já há uma legislação vigente. Se não há legislação legal no país, o país fica meio capengando, como é o Brasil, a legislação se faz pelas próprias empresas de tecnologia de rede social. Quando a gente aceita entrar no Facebook, vale lembrar que ninguém lê aquela coisa, mas você está aceitando que seus dados sejam divulgados, né? O Facebook, eu lembro no começo, há um bom tempo atrás, ele sempre falava assim que era um slogan da marca, né? O Facebook sempre será gratuito. Óbvio, né? Porque o lucro dele está justamente nessa manipulação de dados. Né? Você imagina uma base de dados do tamanho do Facebook, você consegue ofertar tanto clientes para você mostrar toda essa oferta e tanto pessoas que estão dispostas a ler as notícias e serem atacadas. Por um lado, existe algo muito democrático, né, dentro disso. Porque até então, democrático assim, é problemático, sem dúvida, mas quando com uma empresa pequena, Bolos Dona Maria poderia fazer uma ação de marketing dentro de uma ferramenta e atingir pessoas X. Né? Antes isso estava delimitado principalmente a quem tinha muita grana para fazer uma ação, sei lá, no horário nobre da Globo e despender milhões e eventualmente acertar um público que nem seja o seu público-alvo, né? Porque quando você faz na Globo, você está no meio da novela, é velho, criança, tio, todo mundo. Quando você faz no Facebook, por ter essa inteligência e muitos dados, e obviamente tem que haver responsabilidade com esses dados, você consegue segmentar. Eu quero mostrar meu bolos para senhoras de 40 a 60 anos que gostam de bolo de laranja, você consegue segmentar. Então, de alguma forma, por que eu estou falando isso? Há um mercado já formado sobre venda de dados, empresas que lucram com dados. Isso está dado, tá ligado? A gente meio que ficar batendo contra isso, tipo, cegamente, falar, nossa, que absurdo, o cara tá lucrando com o meu dado. É meio que uma besteira, porque isso já está consumado e dificilmente a gente volta atrás nesse lado. O que é um pouco diferente, mas entra um pouco na mesma seara, de dados cadastrais e tal, que daí você está falando de dados pessoais e tal, e daí você sim pode estar à mercê de pessoas extremamente mal intencionadas, não que o Facebook não seja, ele vende bagulho para a inteligência americana para cacete, para a inteligência de vários países, talvez seja até mais perigoso, mas focando nesse vazamento,
A gente fica meio à mercê. E tipo assim, e daí eu fiz um questionamento, o Silas saiu da minha cara. Porque eu perguntei, a quem interessa comprar esses bagulho, mano? Porque é muito valioso de fato. E eu especulei, que falei que o Serasa é um dos maiores interessados, porque ele é um dos maiores bancos de dados. Como ele retroalimenta isso para ser atual? Tá ligado? Eu fico imaginando, porque é muito caro, tava vendo na Deep Web, um CPF é mais de R$ 1, velho. É mais de R$ 1. E, ô, é dinheiro, R$ 1. Imagina, 2,50. 223 Vou milhões? fazer uma conta de bar aqui, 223 milhões a 2,50. Vamos fazer uma conta de bar aqui para o nosso ouvinte. Era em 200. dólar, era em dólar. Era bem caro, acho que era 5 conto cada CPF. Quantos zeros são os milhões aí? São 3 zeros, né? Deixa eu 3 olhar na zeros, minha conta depois aqui. milhões. Vezes Se 1,50. é porque também, por exemplo, o meu CPF duvido que vale 1, o meu deve valer 5, 100, é o Big Big. Peraí, ó, se eu fosse comprar toda essa base, daria 334 milhões de dólares. Vendendo a Ah, grana. 1,50 cada CPF. Pô, cara, vou ver se eu acho isso aí, cara. Tá uma grana mesmo, lembra? Tá É, uma cara, e grana. assim, e a coleta de dados, ela tá em todo canto, né, velho? Você vai na farmácia, você não compra nada sem dar seu CPF pro cara. Você compra, enfim, é um mercado muito louco e essa, como é que chama? LGPD, LGPD. Lei Geral de Proteção de Dados. Ela entra muito num caráter punitivo, mas ela faz muito pouco na prevenção, né? Você É, vai ler assim, ela é bem inicial, na real, ela foi no governo Temer e tal, e ela só atinge essa seara desses dados aqui, porque quando a gente vai para a rede, a gente está à mercê não mais da legislação de país, a gente está na legislação do Twitter, do Facebook, do YouTube, né? A gente viu recentemente, concorde ou não, o Trump sendo excluído sem um acordo judiciário para que assim fosse feito do Twitter, por exemplo. uhum. Entendeu? Se Enfim, é uma ele discussão quisesse que fazer. pode. A LGPD é uma lei bem moderna, ela é baseada na GDPR, que é a lei britânica, né? Ela uma lei bem moderna, ela quase é um código do consumidor, então ela visa reparar os danos, porque prevenir é muito difícil mesmo, né? Então Sim. ela tem uma ideia de reparação dos danos que pode ocorrer caso você perca seus dados, caso alguma empresa. Então ela é baseada assim, o espírito dela é que as empresas poderão ter seus dados. Você tem a opção de deixar que elas tenham seus dados, mas elas têm que declarar explicitamente o que farão com seus dados, e você tem a opção a qualquer momento de impedir que elas continuem realizando o que elas querem. E se alguma coisa vazar e foi identificada por elas, você tem direito a uma reparação. Por isso que o Serasa aí deve estar um pouco desesperado, né? Que se descobrir que saiu deles mesmo, né? Eles estão negando, né? Foi aberta uma investigação, e se descobrir que foi alguma falha na infraestrutura ou qualquer tipo de coisa, as pessoas poderão pedir indenização, né? Com a lei já sendo implementada agora em agosto, os danos disso vão se perdurar até lá, né? Muito recente. Suspeita-se que esses dados estão sendo negociados na Deep Web há mais de 2 anos, e agora a gente tem que reparar esses dados, porque um dado perdido não tem como mais você apagar, né? Você faz o quê? O cara guardou lá na máquina dele e já era. Você vai fazer o quê? Não tem como limpar isso, né? Perder, uma vez que vazou, vazou. Eu só vou falar antes do Bruno. A gente tem algumas questões a discutir, né? Assim, a gente precisa repensar até a nossa forma de cadastro da população, né? A gente tem muito número aqui, cara. A gente tem CPF, a gente tem CNH, a gente tem título de eleitor, a gente tem número da reservista, a gente tem RG, mano, é muito número. A gente tem número pra Tem caramba. o PIS, Tem o PIS, então. tem o SIC. Mas o SIC e o PIS da mesma coisa? Sei lá, é? Não, o SIC acho que era antes do CPF. Agora tem o Pix, tem coisa pra caramba, entendeu? Então, tem o meu nickname lá no ICQ, entendeu? Uma porrada de número, entendeu? Um monte de coisa. Então, voltando pro. A gente precisa rever a nossa forma de cadastrar nossa população, porque é muito arcaica ainda. O Brasil é um país pouco tecnológico, né? Por ser um país muito burocrático em seus sistemas políticos, o sistema público não funciona da melhor forma, né? A gente tem ali muita deficiência, a gente ainda carece muito disso. Acho que é o primeiro passo, a gente precisa rever, a gente precisa de uma educação digital, né, no país, a gente precisa entender que as pessoas
precisam ser educadas a como se portar, né, diante da... Os idosos sofrem muito, cara. Eles estão sempre expostos a golpes e mais golpes, os mais diversos. E como eles não têm muito traquejo, nem só os idosos, tá? Mas estou dizendo porque a minha avó já tinha passado por isso, é porque quem tem familiar mais idoso na família certamente já passou por alguma coisa parecida. E eles ficam muito expostos a golpes e mais golpes. Semana passada eu quase caí num golpe, assim, era uma página de um hotel que queria me dar uma diária grátis, concorrer a uma diária grátis, não era me dar. Ah, você é nosso seguidor, mande aqui o seu número de telefone para concorrer a uma diária grátis. Eu mandei meu telefone, eles falaram, não, vai chegar um SMS aí para você, vai ter um código, me passa o código. Aí quando eu fui no SMS, estava assim, permissão para acessar o seu WhatsApp de outro aparelho. Aí eu, eita! Aí fui olhar, era uma página igualzinha à página do hotel que eu gosto, com um underline no final. Mas eram todas as fotos iguais, tudo igualzinho. E eu, mano, mó bobão, quase caí no bagulho, tá? Então a gente precisa de uma reeducação digital. Provavelmente muitas pessoas caíram nesse golpe. E a gente precisa repensar a nossa forma de proteger dados. E a questão que eu gostaria de levantar, assim, talvez um tanto mais filosófica, é o quanto a gente confia na tecnologia, né, de algum modo, né? Até então, antigamente, passar o seu dado pessoal ou armazenar ele era uma coisa assim, né? Eu me lembro que o RG você guardava, escondia na cueca para ninguém ver, era um negócio assim, ninguém podia pegar. Hoje, esse RG está nos bancos de dados de todas as grandes, a gente abre conta de e-mail e vai distribuir nossos dados, rede social, e vai colocando, tem gente que coloca o telefone na rede social, e a gente vai confiando que, de algum modo, a tecnologia pode nos preservar dessas fraudes, mas, ao contrário, a gente está cada vez mais exposto. E aí surge uma discussão, né, do quanto o quanto a tecnologia vai dominar a gente, né, o quanto a gente está criando um sistema que pode nos dominar. Eu tenho um relógio aqui que ele controla até se eu vou começar a correr. Começa a correr, ele diz, ó, você está correndo? Eu permito que ele verifique se eu estou correndo, mas não dá um certo medo aí de o controle, aquele medo de que a inteligência artificial nos controles já esteja acontecendo aí, já está à mercê das tecnologias do mundo afora? Bruno? Peraí, rapidinho, deixa eu só fechar um spam aqui, que eu entrei num negócio. Deixa eu terminar o cadastro aqui no Caramba, Badu. apareceu uns negócios aqui. Vamos aumentar seu... Caramba, mano. Enfim. Ai, E pior que quando eu aperto no X, aparece mais 2. o X piscando, né? O X piscando. Ele fica piscando ainda assim, ó. Ele vai pra direita, pra esquerda, pra direita, dando uns olé, sabe? Caramba, mas enfim, deixa isso pra lá, depois eu resolvo. A ciência de dados, ela talvez seja a ciência mais nova, com maior potencial. É a ciência do futuro. No futuro, você vai poder pegar qualquer base de dados e resolver um grande problema. Por exemplo, uma doença que ninguém sabe solucionar. Daqui a um tempo, se você conseguir construir uma base de dados onde os dados sejam bons e sólidos, e a base e a inteligência artificial que mensura esses dados seja boa, você vai conseguir curar essa doença que ninguém consegue curar através da ciência de dados. Porque a ciência de dados nada mais é do que uma forma de emular o que os cientistas fazem de forma artesanal, que é juntar dados e mensurar na ponta da caneta. Então, a ciência de dados é a ciência do futuro. Hoje, você, com um pouco de dados, você até consegue fazer algumas coisas. Você consegue vender melhor para alguém, talvez você consiga fazer empréstimo no nome de outras pessoas, ou vender melhor o seu produto, colocar ele melhor no mercado. Mas daqui a algum tempo, com softwares melhores e formas melhores de capturar esses dados, né? Porque tem a qualidade do dado também. Se o dado não for muito com bom... modelos de inteligência artificial mais avançados. Sim, né? Tanto o modelo de mensurar, quanto o modelo de capturar os dados. Quando a gente tiver isso muito bem avançado, o mundo vai mudar muito, sabe? Então, a gente tem que descobrir como proteger os nossos dados para não virar realmente bonequinhos e números nas mãos de qualquer pessoa. Porque eu estava lendo, só para fazer uma similaridade,
eu estava lendo uma revista que falava sobre o início dos carros elétricos. Quando começou os carros elétricos, era uma coisa tão simples que descobriram, era tipo uma chavinha que você virava, ligava um botão e passava 2 fios, você conseguia fazer um carro elétrico. Muitos estudantes começaram a fazer carros e carros elétricos, porque eles aceleram rápido, eles vão de 0 a 100 em 2 segundos, alguma coisa assim. Então se descobriu uma coisa muito simples, e hoje a gente tem carros elétricos nas ruas. Hoje em dia, você está ficando mais fácil você mensurar e capturar dados, e daqui a algum tempo a gente vai ver grandes coisas acontecendo através da ciência de dados. E se a gente não tiver nossos dados protegidos, vão acontecer grandes coisas para o bem, mas também vão acontecer grandes catástrofes. Provavelmente até a aceleração da vacina para a Covid, por exemplo, é fruto desse acúmulo de dados compartilhado, né? Uhum. Desse conhecimento, o quanto... porque, assim, eu trabalho diretamente, trabalho com tecnologia, eu sou um analista de tecnologia. E hoje você tem modelos que prometem predizer qual vai ser a ação das pessoas em determinado cenário de venda. Qual a probabilidade daquela pessoa, a partir do comportamento dela, de comprar algum produto contigo. Se essa análise, na medida que o Bruno está falando, vai ficando cada vez mais acurada, cada vez mais sofisticada, é bem capaz que a gente tenha, para o bem, né, ações de como solucionar doenças ou evitar catástrofes, dar diagnósticos mais corretos, baseados em dados do mundo todo. Então, talvez se prevenir de uma pandemia, tanto quanto prever comportamentos e manipular com ações mercadológicas ou ações até políticas a opinião do povo. Muito disso aconteceu, o Vitor gosta muito desse tema, aconteceu nas eleições americanas, na primeira eleição Trump e Hillary Clinton, aconteceu lá no Brexit, o Vitor falou muito disso aqui, por sinal, né? Da manipulação dos dados das redes sociais, que de algum modo visaram ali posts que influenciava a opinião da população. Então, quase... Já é real isso, no fim das contas, né? Ô, Bruno, você reparou que a empresa do Silas comprou esses dados, né? Você viu que ele se entregou aqui. Ele falou no começo, você percebeu? Ele falou, minha empresa sabe se você vai comprar. Que é isso, velho? Que palhaçada é essa? Ô, Vitor... Por sinal, você que tem uma empresa e quiser saber o que o Vitor vai fazer amanhã, fala comigo, hein? Mas é muito interessante, porque assim, a medicina ela já estuda vários padrões de dados de modo que você consiga capturar uma imagem do rosto da pessoa e através de, sei lá, como o olho dela está um pouquinho caído, você já sabe a chance de ela ter daqui a um tempo tal doença e já começar a prevenir essa doença agora. Isso ainda está em estado de crisálida. A gente é um bebezinho essa ideia, mas conforme avança o software que mensura o dado e o software que captura o dado, a gente avançando essas duas pontas, a gente vai conseguir falar, olha, Vitor, melhor você tirar essa unha encravada aqui, porque daqui a uns 10 anos você vai perder sua perna, sabe? Um negócio exageradão assim, mas é verdade. E é exatamente isso que o Silas falou, proteção de dados, porque daqui a algum tempo a gente pode ser manipulado a ver uma imagem de tal forma que eles consigam configurar que vai fazer a gente querer comprar tal coisa. E é meio que difícil de evitar um pouco isso, porque mexe muito com a nossa parte mais orgânica e natural. Eu entendo essa perspectiva otimista e tal que vocês estão falando, mas se a gente entende como um ambiente de mercado, que como dados hoje são tão valiosos ou mais valiosos do que bens materiais, assim como todo bem material muito valioso, existe um mercado formal e, naturalmente, existem mercados paralelos para tudo. Eu acho que é uma coisa que a gente vai ter que conviver eternamente, assim. Tipo, assim como existe a extração de, sei lá, de diamantes legais na África, vai existir a extração que vai poluir. Existe a extração de ouro aqui no Brasil, para ser uma referência mais próxima. Existe a legal, e aqui
ilegal, que polui os afluentes, que é um mercado paralelo. Por quê? Porque ela é muito vantajosa, porque ela envolve muita grana. E a gente está nesse nível, que dado envolve muita grana. Então, tudo que a gente pode fazer nesse sentido, obviamente a ciência vai evoluir e transformar isso em muita coisa, mas acho que é uma coisa eterna que a gente vai conviver para sempre, assim, que é criando legislações e sempre vai ter alguém querendo corromper essa legislação de alguma forma. Acho que é meio que eterno, assim. Eu acho que uma das soluções é criar várias identidades, entendeu? Tenha vários RGs, várias identidades. Fale um, vai chegar uma hora que nem você mais vai saber quem você é. E aí você pode negar tudo o tempo inteiro, como o tempo todo. O John Wick, o cara que mataram o cachorro, ele matou toda a máfia russa naquele filme lá. É isso. Mexeu, todo mundo treinar igual o Keanu Reeves. Tem a ver, né? Mas o cara, isso aí que o Victor falou, eu concordo, meu. Imagina, você é um brucutuzão que com um estilete você derruba um tanque de guerra. Os caras vai lá, você entra ali no seu aplicativo do seu banco, tá lá, que foi? Compraram um Gatorade no meu nome? Ah, não. Você já pega, começa a hackear o universo ali, pega seu estilete, maluco, e vai pra cima da máfia. Começa a matar atendente da Vivo, da Claro. Vocês que passaram meu dado. Quem que passou? Fala que é o X9. É foda, velho. Isso é da hora. Caramba. A notícia é: por 9 votos a 1, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o direito ao esquecimento é incompatível com a Constituição Federal. Aí eu preciso... Você fala, o direito ao esquecimento? Como assim? Eu não posso mais esquecer? Como assim? Então eu falei, esqueci. Aí eu vou ser preso? Aí minha avó se viu, não, minha avó. Tem Alzheimer. Nossa, que pesado. Nossa. Ele zoou a avó dele, tem Alzheimer, você ouviu isso? É mentira, não tem não, vó, te amo. Cara, então... Os maconheiros estão lascados, vai ter um monte. Tudo isso é um plano para prender os maconheiros desse país que não lembram das coisas. Não tem absolutamente nada a ver. Essa lei se refere, esse direito se refere à possibilidade de alguém reivindicar que meios de comunicações não divulguem alguma história que seja considerada prejudicial para si. Então eu posso chegar lá na Globo e falar, não divulgue isso. E aí... O governo, isso já foi solicitado, por sinal, é baseado num caso que é de um crime que aconteceu em 1958. Eu nem vou revelar porque a família, eu nem vou falar porque a família que processou pedindo para que a Globo, diretamente a Globo, não falasse do crime mais, não quer que essa história seja divulgada. É um crime que aconteceu em 1958 e a Globo revisitou esse crime num programa que era o Linha Direta, um programa que revisitava crimes antigos, fazia uma encenação e tinha ali toda uma discussão a respeito disso. E a família processou a Globo dizendo que ela tinha direito ao que eles chamam de direito de personalidade, o direito do esquecimento, porque aquilo gerou muita dor para a família. O STF decidiu que isso não é uma coisa que tem a ver com a Constituição, é anticonstitucional. E o parecer do Supremo foi o seguinte... abre aspas, é incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como um poder de obstar, ou seja, de ocultar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social, analógicos e digitais. Beleza. Aí o texto complementa que a lei deve tratar os excessos, que ferem a honra, os excessos de injúria, esse tipo de coisa. Mas a proibição da divulgação de uma informação obtida legitimamente fere o princípio da liberdade de expressão. Eu vou só traçar aqui 2 panoramas um pouco mais técnicos. O direito de personalidade, ele surge, onde está inserido o direito da privacidade, ele surge com a Revolução Francesa, tem aquela carta dos direitos, direito universal, né? A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, e ela servia porque naquela época o Estado tinha um certo domínio sobre a personalidade das pessoas,
e ali a carta difundiu um direito universal ao homem de ser excêntrico. Ela está muito mais baseada nisso. Não tinha preocupação tanto com história que seja divulgada ou não, mas de ser quem você quer ser. E o Estado não poderia te impedir de ser quem você quer ser. Então nasce ali o direito à privacidade, é o direito de personalidade, que vai se adaptando, e aí o juridiquês, esses direitos. Na nossa Constituição, isso está dentro dos artigos 11 ao 21 do Código Civil Brasileiro, e no artigo 5º da nossa... desculpa. Está na nossa Constituição e está lá no Código Civil Brasileiro, nos artigos 11 ao 20. Ali está a delimitação do que são os direitos de personalidade. Já o direito da livre expressão, né, o direito aí da liberdade de expressão, também é um direito muito conhecido, um direito fundamental, também resguardado pela nossa Constituição Federal, e aí fica a discussão a respeito disso. O que é direito de expressão? O que é direito à privacidade? A liberdade de expressão está no artigo 5º da nossa Constituição Federal, só queria levantar esse dado. Bruno, trago para ti, porque aqui a discussão é bem tênue e filosófica, né? Bem legal. Eu acho que, antes de tudo, a gente tem que entender a importância do esquecimento. Tem um conto muito famoso do Borges, que chama Funes o Memorioso. Não sei se vocês já leram, mas não sei se, inclusive, se a indicação de hoje for minha, fica aí já. Refaço no final. Mas a questão é, Funes Memorioso, era um rapaz, a história de alguém que não esquecia nada, absolutamente nada. Ele lembrava de tudo. Se ele passou o dia inteiro e quisesse lembrar alguma coisa do dia dele, ele conseguia lembrar. Se ele quisesse lembrar algo de 2 dias atrás, ele conseguia lembrar. Ele ia retomando na memória, claro, né? Ele ia retrocedendo na memória, e esse conto, ele traça vários problemas de você não conseguir esquecer as coisas. O esquecimento, ele tem uma importância, que é tanto da superação, quanto da novidade, quanto de enfrentar novas questões da sua vida, né? Ao invés de você... Porque a memória, ela tem uma relação com o passado. E para você não ficar muito preso no passado, porque a gente já é basicamente passado, o esquecimento, ele precisa existir. Senão a gente ia ser puro passado, a gente ia ser passado bruto. O ser humano, ele já é basicamente passado, né? Todo instante que a gente está vivendo já passou. Eu estou falando e enquanto eu estou terminando de falar, o que eu comecei a falar já passou. Mas todo mundo lembra. Aqui. Isso é muito louco, né? Isso Cara, eu aprendi isso lá em São Tomé das Letras. Pra quem tá assistindo no YouTube, eu tô com muita sede. Olha como o passado é presente. Olha aqui, vou beber água. Meu, a minha sede acabou de ir embora e a água também. Olha que loucura. É muito louca, né? Agora, isso mostra como todo mundo lembra o que aconteceu. Por quê? Porque o ser humano, ele vive basicamente na memória. Só que se a gente vivesse somente de lembranças, a gente ia ficar muito refém do nosso passado. E o esquecimento está aí para libertar a gente de várias coisas. E a gente poder viver uma vida nova, se libertar de erros, se libertar de problemas, de traumas, enfim. O esquecimento, ele tem uma importância muito grande para a nossa vida pessoal, para a nossa vida interpessoal. Poxa, eu nem quero lembrar aqui das coisas que o Silas e o Vitor já me fizeram. Tá aí a importância do esquecimento. Afinal, aquele fatídico dia 14 de novembro, eu nunca esquecerei. Mas luto para esquecer o que vocês fizeram comigo. Ai, caramba. Enfim, tá aí a importância do esquecimento, né? Seria a liberdade para uma nova vida. E é importante isso para todo mundo. Agora, quando você pega essa importância e transforma num direito, eu tenho o direito ao esquecimento, aí que começa a complicar. Porque hoje em dia, muitas coisas, elas
elas são importantes para a gente lembrar. Às vezes não aconteceu algo comigo, mas esse resíduo histórico é importante eu lembrar o que, sei lá, um fato ruim que aconteceu. Às vezes você faz um memorial ali, né? A fulana morreu aqui, então é importante a gente lembrar esse caso para nunca deixar acontecer de novo. Mas para a família da pessoa é muito importante você poder esquecer algumas coisas, algumas dores que aconteceram ali, para poder viver a sua vida. Então, entra o confronto entre a importância do esquecimento, é importante pessoalmente para mim esquecer, e o direito ao esquecimento. Eu tenho o direito que isso seja esquecido, sabe? Não só para mim, mas quando você fala no âmbito do direito, é o âmbito da sociedade. Isso tem que ser esquecido em sociedade. Fica muito complicado, porque começa a entrar tanto a questão da história, a importância da história e do resíduo histórico para a sociedade. Eu vou queimar aquele documento, queimar um documento é algo extremamente problemático para a sociedade, né? Porque se eu posso queimar o meu documento, um político que roubou pode queimar o documento dele, sei lá, a gente começa a construir novos passados, e isso é problemático, a gente perde até a nossa identidade. Então... É uma linha muito tênue, né? Só um exemplo que eu estava pensando aqui. Imagina um preso, um caso que ficou publicamente, alguém matou alguém publicamente ou cometeu um crime público, e a pessoa paga pelo crime, passa anos pagando pelo crime, quando sai ela quer refazer a sua vida. Ela teria o direito ao esquecimento, esse direito de que a sociedade não lembrasse? Seria proibido alguém fazer uma reportagem, um político que roubou dinheiro público, se redimiu na cadeia e quer ali refazer a sua história. É um dilema. Tem aí um dilema moral, ético, que é muito tênue. Eu não sei o que dizer. Eu acho que é muito duro procurar uma resposta para isso, mas a resposta mínima que eu consigo encontrar, eu não acho que é a resposta definitiva, e acho que ela está muito, muito longe de ser, ela é um pequeno paliativo, é que a importância pessoal do esquecimento ela é extremamente válida, mas, ao mesmo tempo, a responsabilidade dos nossos atos, elas precisam continuar, se não pessoalmente, pelo menos na sociedade, sabe? Então, talvez seja virtuoso para o político que roubou você aceitar que não deveria voltar ao cargo público, sabe? E justamente o esquecimento pessoal ele é importante para você viver uma vida nova. Agora, o problema é que nesse caso específico, quando a gente pensa nesse caso específico, ele está ferindo muito, né? É um caso que fere muito uma família, que toda vez que lembra de algo que aconteceu triste, né? Não tem a ver com roubo nem nada. Né? É uma família que teve uma perca difícil e não gostaria de ficar lembrando isso sempre. Eu acho que falar em direito ao esquecimento é problemático, mas o entendimento, a gente entender e ceder o esquecimento às pessoas, ela não vai poder te obrigar a deixar de falar, mas você assumir que você pode deixar de falar pode ser muito válido. Foge do campo legal e entra no campo moral da coisa. Né? Sim, porque o campo legal, a gente teria que destruir os documentos, sabe? E isso é muito problemático. O Vitor deu um joinha. Ele falou, legal, ele levantou um joinha. O Vitor tá hoje, hein? Mas só para concluir, então, eu acho que o máximo, a resposta definitiva e paliativa para isso seria: o direito ao esquecimento é algo extremamente problemático, porém, devido à importância do esquecimento para a vida das pessoas, a gente ceder o esquecimento, sabe? E, bom, o resíduo histórico eu sou contra apagar o resíduo histórico. Eu acho que tem que estar lá para as estatísticas, tem que estar lá para a gente lembrar, a sociedade lembrar que isso não deve voltar a acontecer, mas ajudar a família, as pessoas, ajudar as próprias pessoas. Porque você ceder o esquecimento à pessoa é você, por exemplo, quando você vai lá e
vasculha o Twitter de alguém que é super legal e descobre que ela falou uma besteira no passado, e aí você fala, olha o que o fulano falou. Você não está cedendo o esquecimento à pessoa. Eu acho que a gente tem que dar essa chance às pessoas de esquecer. De se sabe? refazer, né? Uhum. E isso é uma coisa, é um trabalho da sociedade, interpessoal, das pessoas entre si, sabe? Por exemplo, se eu ficar lembrando aqui as coisas que eu já falei nos primeiros episódios do Central, cara, espero que vocês não façam esse trabalho. E tenham piedade de mim, Já tem porque na eu manga. sei, porque eu sei que todo mundo precisa disso. Então vamos se ajudar a quem quer continuar a vida e fazer algo de novo e de melhor, a esquecer algumas coisas que são possíveis. Nem tudo é possível, né? Vitor, Por exemplo, a Kelly Key, você acha que ela se orgulha do Baba Baby? Vendo hoje? Ela queria esquecer. Cara, pior que aquele Key é a Xuxa, cara. é o Los Hermanos com a Ana Júlia? O Los Hermanos não tem uma crise com a Ana Não, Júlia? mas é porque você tá ligado Mas que é a criada. Xuxa, Pode falar. a Xuxa, no começo da carreira dela, ela trabalhava de outra forma, assim, né? Ela teve Não, mas tá. o filme dela saiu essa semana, esse filme que foi proibido. E não é um filme pornô, não. Cara. Não, é um filme sensual, né? Eu acho. Eu nunca vi. Saiu mas agora. É sensual. Voltou, teve direito. Foi quebrado ali o direito de sigilo desse filme. E ele vai ser até lançado em cinema, cara. Xuxa só para baixinhos? Eu não sei o nome do filme, mas é o filme. O Tchutchucão? O Tchutchucão. Cara, vai entrar. O Bruno, puta, ele já cercou bastante o tema, bastante coisa que eu ia falar. Sobre esse que você questionou, Silas, não sei se você viu uma matéria que criou uma certa burburinho na Alemanha, que era bem parecido com o que você citou, né? Criou uma jurisdição que é o seguinte, o cara tinha cometido um crime, de fato, e ele estava prestes a entrar em liberdade, ia sair um documentário. E daí ele ganhou na justiça, né? Ele pediu para que o documentário não fosse divulgado, justamente baseado nisso. Ele falou, já cumpri minha pena. Vocês vão relembrar isso, eu vou ser, teoricamente, eu vou ser punido de novo. Socialmente, continuarem sendo punidos. Né? Sim. Mas daí trazendo para o Brasil, e esse questionamento me pareceu bem relevante. Eu acho que uma questão primordial para a gente se perguntar sempre que um caso novo vir e tal, é de interesse público? Será que vale a pena esse caso ser divulgado? É muito vago isso, né? Porque tudo pode ser de interesse de alguém, no final das contas, né? Pode interessar não a 1 bilhão de pessoas, mas pode interessar a 100 pessoas de um reduto muito pequeno e tal. Então, é uma questão muito vaga, mas eu acho que pode trazer um pouco de luz, né? Tudo que se for relembrado, é de interesse público, ele vai ser usado apenas mediaticamente para criar uma situação, né? No caso que levou essa questão para o STF, que é do linha direta, me pareceu muito justificado, sobretudo porque a família, diferente desse caso do alemão, ela era parentada da vítima. Então, talvez fosse ainda mais doloroso, né? Porque, de alguma forma, eles é que não têm culpa alguma do acontecido, e ter que relembrar isso, talvez seja ainda mais doloroso para a família da vítima do que, eventualmente, para o agressor, vamos dizer assim, né? Nesse caso específico. E o linha direta, se a gente faz essa pergunta, né, tentando ser bem didático, é de interesse público? Um caso isolado que aconteceu lá atrás, de um assassinato, a gente relembrar isso, me parece que foi criado ali talvez uma jurisdição e tal. E nesse sentido, eu acho que o STF fez um movimento correto, me parece, porque assim, seria talvez uma censura prévia, né? Você falar, não, então a gente vai cercear tudo o que aconteceu aqui, não. Quando que, na verdade, me parece que deve acontecer o contrário. Se você entender que esse caso está sendo remexido de forma indevida e vai causar um transtorno só para causar uma mídia, ou caso, sei lá, não tem interesse público, beleza, daí você recorre. Entra muito nesses caras da piada que fala, muito, como é que fala? Correto, politicamente correto, tá ligado? Os caras falam uma merda e falam, beleza, você pode falar sua merda, mas eu vou recorrer a isso, você pode responder por isso. Acho que entra um pouco nessa, que teve uma discussão bem forte lá atrás, beleza, você pode falar a merda que você quiser,
mas você pode responder justamente. Me parece que a ideia é isso. Então, se preserva a liberdade de se remover casos, eu estava lendo até aqui, por exemplo, biografias que não são autorizadas. Não, cara, se libera. Você está ferindo o cara e tal? Não, beleza. Então, se a gente não faz o cerceamento prévio dessa liberdade, né, de rememorar casos e tal. E parece que nesse sentido faz muito correto. E a gente fica com o atributo jurídico apenas ali em última instância, falar, não, esse aqui é muito específico, não vale a pena a gente relembrar. E são várias discussões. Por exemplo, supondo que as informações são verdadeiras. A verdade, por mais dolorosa que seja, deve ser cerceada em algum momento, ela não é bem-vinda, porque tem a verdade sempre, a transparência sempre. A verdade, por vezes, faz sentido ser exposta? É uma discussão que se levanta, eu estou dizendo nem que sim, que não. A vida privada das pessoas, até que limite vai, a gente pode cair, inclusive, nessa discussão, é de interesse público o affair que uma celebridade tem com outra celebridade? Talvez seja. É de interesse público o João Dória estar num hotel com 3 mulheres? É de interesse público ou não? Acelera São Paulo. Mas ele é um político e ele é de interesse público. Entretanto, essa história, essa particularidade dele é de interesse público, ao mesmo passo que isso influencia diretamente no voto de um cidadão. E aí, essa discussão é uma linha tão tênue, eu não tenho respostas, eu acho também que está menos no campo legal, jurídico, e está muito mais no campo moral e ético. É o que se faz hoje de programas como Cidade Alerta, por exemplo, programas como o do Datena, lá, o do Datena é Cidade Alerta, né? O da Record, que é o Brasil Geral, sei lá, esses programas que tem a questão da morte o tempo inteiro, dos crimes, e aí você fala, cara, é a verdade sendo exposta, os crimes sendo expostos à sociedade, mas ao mesmo passo tem um teor imoral, antiético, que é o cara falando com a mulher, o cara perguntando, dando a notícia, não sei se vocês lembram disso tempos atrás, um repórter dando a notícia para a mulher que o filho dela morreu, ela soube pela TV. Você, cara, mas até qual limite? Ele fez algo que é ilegal? Não, mas ele fez algo que é completamente imoral. Uma informação tão privada, familiar, ele usando disso em rede nacional para dar informação e ganhar ali um certo, esperando a reação mais genuína, que é uma das reações mais genuínas e doloridas da vida, que é descobrir a morte de um filho e descobrir em rede nacional. Isso é algo tão privado, um sentimento tão privado. Então, é uma linha muito tênue. Eu vou muito na linha do que o Bruno trouxe, de que eu acho que isso não pode ser considerado ilegal, porque senão a gente abre precedentes, inclusive para que a gente talvez oculte a Comissão da Verdade, por exemplo, das torturas que aconteceram na ditadura, você pode abrir um precedente para isso, entendeu? Ao mesmo passo que há casos que a gente precisa, as situações que a gente pôs aqui, que a gente precisa entender que as pessoas precisam ter o direito de tentar reconstruir a sua história, e parte disso é a gente, se não esquecendo, minimamente ignorando, né? Esquecendo, fazendo o exercício de esquecer, não que isso saia da nossa memória, mas que a gente não revisite mais isso, assim, não traga isso mais à tona para o debate social, para que a gente deixe as pessoas conseguir reconstruir a sua vida. A gente faz, inclusive, isso com as nossas relações, porque senão a gente não conseguiria conviver com ninguém, porque é inevitável alguém não ter errado com o outro e a gente não tem que ter perdoado. Eu já errei muito com o Bruno e com o Vitor, são meus amigos pessoais, e se eles não tivessem esquecido o que eu fiz a eles, esquecido não de que eles não lembrar mais, mas de ter ignorado, a gente talvez não conseguiria ter uma relação, tanto quanto vice-versa. Então a gente faz isso o tempo inteiro. Então o Bruno ali mostra o sentimento de dor que está nele, mas ele de algum modo faz uma decisão de esquecer, é quase, olha lá, o queixo tremendo para quem tá vendo no YouTube. Então é muito tênue mesmo, cara. Eu acho que dos assuntos assim mais daria mais pano para manga, assim, porque eu não tenho. Eu saio sem uma resposta. Com todo carinho, eu não sei o que dizer. Eu saio sem uma resposta, eu só tenho só deixo as perguntas abertas para a gente refletir caso a caso. Eu acho que o direito, ele tem que ser somente o direito à verdade. Quanto ao esquecimento, ele não pode ser um direito. Isso, quando a gente fala em direito, não significa que você não pode ter, significa que isso não deve ser tratado em lei. Eu acho que a verdade, sim.
Pode ser até tratado como pressão social, né? Sociedade pressionando para que aconteça, mas Agora, a verdade é fato, a verdade é interessante, porque também uma informação falsa aí não, aí é ilegal. sim. Então, a verdade, sim, a gente precisa do direito à verdade. Agora, a verdade está lá, você tem tá documentado e tal, você não precisa, se aquilo vai magoar alguém, você não precisa falar, tem o valor da verdade, né? A verdade não precisa ser sempre dita. A verdade, ela existe independente de ser dita ou não. Agora, quando você faz, você está fazendo um julgamento, né? Então, você precisa saber o valor disso. Por exemplo, o valor da verdade. Chega alguém aqui, por exemplo, vou dar um exemplo clássico aqui. Quando eu era criança, minha mãe ia me bater porque eu tinha aprontado. Ela já pegou o chinelo e ela falou para minha irmã: Você sabe onde está o Bruno? Eu estava atrás da porta. E minha irmã olhou no fundo do olho da minha mãe, ouviu minha respiração atrás da porta e falou: Não sei. Ou seja, ela salvou minha vida. Olha o valor da verdade. Salvou a sua vida. Ela não falou a verdade, mas isso teve um valor. Eu fui dormir com a bunda fria esse dia. Cara, e é muito louco, porque assim, a gente tá na era do cancelamento, né? Onde a gente não esquece nada. Isso é uma discussão muito perene, né? Olha o BBB aí, cara. Carol Conká vai pagar pela eternidade pelo que fez. Entendeu? Pode crer. Até quando pagará, né? É uma discussão muito boa, cara. Uma discussão muito boa. Muito boa mesmo. Mas, Bruno, chegou a hora de você trazer a escaleta e tocar a canção. Vamos lá, Vitor. A gente é os cantores e o Vitor é o... sou doutor, eu fiz bacharel em escaleta, aí eu fiz pós-graduação, mestrado, doutorado em escaleta, e tudo isso para tocar um hino. Vou tocar um hino. A notícia é... Vai, Bruno! Ô, Bruno, vai! Ô, Vitor, não tem copinha, não tem mundial. copinha, não tem mundial. Palmeiras não tem mundial. Não tem copinha, não tem mundial. Não tem copinha, não tem mundial. Meus amigos, o Palmeiras foi até o Catar para jogar a competição mundial de clubes realizado pela FIFA anualmente, que reúne os campeões continentais de todos os continentes dessa terra, e eles vão lá para um lugar lá na Ásia, geralmente, disputar uma competição, né, para ver quem é o campeão do mundo de clubes. E o Palmeiras foi para essa competição e foi eliminado na primeira fase, que pôde disputar as semifinais, pelo Tigres, que é o campeão da América Central, e também perdeu a disputa do terceiro e quarto lugar para o Al Ahly, que é o campeão ali do continente africano. Ou seja, a participação do Palmeiras... Poderoso Al Ahly. Poderoso Al Ahly. A participação do Palmeiras foi a pior participação de um clube sul-americano na história desse campeonato. Ele terminou em quarto lugar e nenhum clube tinha terminado, e terminou ainda com o feito de não ter feito nenhum gol. O Palmeiras já sofre com uma certa brincadeira que eles dizem ter um mundial já de clubes, que é o Mundial de 51, que é uma competição que foi organizada pela FIFA, de fato foi uma competição organizada pela FIFA, reunindo clubes, 8 clubes do mundo todo. Era uma tentativa de fazer a primeira Copa do Mundo. Entretanto, não tinha os méritos de ser campeão continental, toda essa escadinha. Os escolhidos para essa competição foi, de algum modo, um tanto estranho. A FIFA pegou os campeões estaduais de São Paulo e Rio, porque são os 2 estados principais do país, pegou campeões de Portugal, campeão de Portugal, porque tem laços próximos com o Brasil. Olha que critério, apuradíssimo. Que critério, olha, meu Deus. Portugal, por quê? Portugal fala português, tem proximidade com o Brasil, pegou o campeão espanhol, o campeão italiano, os principais campeonatos europeus, e aí trouxe também os principais campeões das melhores seleções da América do Sul. E aí o Palmeiras foi campeão disso e alega ser campeão mundial de 51, mas dizem as más línguas que 51, na verdade, é uma bebida, nem é um mundial. Tem essa discussão. Seria 51 uma cachaça ou um título? Segue a discussão. E aí, eu acho que aqui tá... Vitor, o que você tem a tecer a respeito disso? Porque tá a graça, né? Cara, eu acho engraçado. Eu acho que já passou na hora a gente reconhecer que os campeões mundiais do Corinthians é bi, Santos é bi. Ai, meu Deus do céu. O que é? Tem algum problema? Algum problema com isso? Então não, Santos é bi, isso aí, certo. Corinthians, bi mundial.
Bi é Isso pro Palmeiras não tem, esse é, igual você falou, irrelevante, não aconteceu. Então, assim, velho, eu só posso ir. Vocês viram o vídeo do Neto? Eu fui o Neto ali, xingando o Veloso. Não viu? Fala aí o que ele fez. Você que está aqui, procure o vídeo do Neto comemorando o pênalti do Felipe. O mais gostoso é o Felipe Melo perder, né? Aquele filha da mãe do cacete, né, velho? Não é legal? Fala a verdade. A gente aqui é politicamente correto, né? Felipe Melo é isso aí que vocês estão pensando, né? Eu vou falar só porque a Lumena me autorizou, mas é. Cara, foi gostoso demais, gostoso. Eu como bi, campeão mundial, fiquei muito contente. E o Palmeiras foi o quarto. Você viu a entrevista do técnico? Não, o Palmeiras foi o quarto campeão do mundo, o quarto melhor do mundo. Perdeu pro Al-Ahly. Um time tadinho, não ganha o Campeonato Paulista aqui, né? Vai, Bruno, vai você, fala o que você Não, primeiro eu queria parabenizar, porque assim, essas coisas, campeonatos mundiais e tal, sempre tem que ter um critério justo. Por exemplo, a Copa do Mundo, a Libertadores é um campeonato de continentes, de times de continentes. Agora, tem certas competições de outros esportes que extrapolam. Por exemplo, Miss. Eles querem fazer Miss Universo, cara. É a Miss de um universo contra de outro. Eu acho que é completamente injusto. Eu nunca vi uma extraterrestre. Quem vai apresentar esse programa? Entendeu? Qual língua vai ser o programa apresentado? Thiago Leifert. Quem vai apresentar é o Thiago Leifert, que é o BBB e ele manda. Então quer dizer que em Marte se fala português ou inglês. É isso que Thiago Leifert, ele fala marciano. Agora, agora a Libertadores é um super criterioso e tal. E o Vitor não falou aí, embora eu acho que é justo falar, mas o São Paulo ele é tricampeão mundial, salvo engano aí, né? Não vai. Que é assim, apesar de eu não ter nenhum time, não acompanhar muito futebol, eu gosto do esporte, eu assisto os grandes jogos, eu só não assisti do Palmeiras, porque não era um grande jogo, mas final de Libertadores eu sempre assisto, final de Copa América eu assisto, entende? Rio São Paulo você assiste, Bruno, ainda? Olha, agora eu não estou assistindo mais nenhum campeonato brasileiro, porque os times estão meio fracos. A Copa Mercosul, você está assistindo? Não. O quiz, lateral direito de São Paulo, 1, 2, vai. Não, eu não acompanho. Eu acabei de falar que eu não acompanho. A questão é que eu assisto os grandes jogos, entendeu? Uhum. Agora, eu parei de assistir, faz uns 6 anos os jogos que acontecem das Copas aqui no Brasil, porque, tava um jogo meio ruim. Fala a verdade, vocês que assistem. Tá um jogo meio ruim. Deu uma melhorada, né? Eu parei de assistir, quando eu assistia, era a época do grafite. Lembra do grafite? Lembro aí, sim. Eu lembro do Cicinho. Campeão, São Paulo campeão mundial. Cara, eu assisti essa época aí. Aí depois começou a ficar. O cara ali quase, pra quem não viu, tá assistindo no YouTube, viu que o Silas quase teve. Sei lá. Enfim. Aí quando. Não sei o que aconteceu com o futebol brasileiro, começou a ir definhar. O resultado a gente viu aí na Copa do Mundo 7-1, que foi o veredito. Total, Mas as Copas, por exemplo, eu assisto das ligas europeias, eu gosto de assistir. Quando é jogo assim, bacana, aquele jogo bonito, aquele jogo que tá lá os caras jogando futebol com raça, sabe? E eu gosto de jogar futebol também. O legal é que o Tigres, né, preservou uma das piadas mais emblemáticas da nação brasileira, né? Graças a Deus, porque imagina se o Palmeiras fosse campeão mundial, acabaria com a graça dessa nação em tempos difíceis de pandemia, governo caótico. A gente, graças a Deus, obrigado, Tigres, por preservar algo que é tão importante para nossa cultura, quer dizer, Palmeiras não tem mundial, não tem copinha, não tem mundial. E fazendo só aqui, eu não entendo muito futebol, mas só para os nossos telespectadores palmeirenses, eu vou deixar aqui o meu juízo, que não vale muita coisa, mas particularmente eu acho que no gol ali, na área, o Marcos foi o melhor goleiro do Brasil.
da história do futebol brasileiro. Na área, falando ali, eu acho que o Marcos foi o melhor. Melhor que Dida, melhor que o Rogério, entendeu? O Rogério Ceni não conta, né? É tipo o Pelé dos gols, então ele não entra nas contas de melhores. É o Pelé dos gols. Não, o Rogério Ceni, eu acho que ele é completo porque ele vai para a linha. E hoje em dia é isso, é o goleiro mais moderno, é o goleiro que faz ali o 12º jogador, né? É o 11º. 12º porque ele faz lá. Colocou mais um, né? Pelo amor de Deus. 11º jogador. O goleiro mais moderno é esse, né? O Rogério já fazia isso antes. Mas agora, acho que falando na área ali, né? Falando só de goleiro, eu acho que o Marcos foi o melhor. Eu não vou entrar nessa discussão, porque o Rogério é o único mito que de fato existiu. Tem um mito, se chama Rogério Ceni, e acabou, só ele é mito. Eu só queria cantar até uma musiquinha que é muito boa, não sei se eu não sei de quem é. Você sabe aquela Chupa Palmeiras? É uma música americana. Chupa Palmeiras. É bonita essa música. É tipo uma espécie de música latina, assim. Chupa Palmeiras. Chupa Palmeiras. Eu não sei de quem é a música, eu queria saber. Eu também não. É o Chupa Palmeiras, é um negócio assim. Se tem alguma coisa. Chupa Palmeiras, foi muito legal, não fez um gol no Mundial. Eu que sou São Paulino, vibro com a desgraça dos outros. Os nossos amigos, assim, eu e o Vitor, a gente é muito ligado ao futebol, a gente tem um time de futebol, por sinal. E tem muito palmeirense nesse time, e eles ficaram muito constrangidos, né? Foi muito legal, cara. Foi muito divertido brincar com eles. No mais, a importância do futebol, né, cara? A importância do futebol para a nação, assim, de algum modo, é relevantíssimo. Se fosse para falar alguma coisa, a gente talvez entender esse fenômeno que é o futebol para a questão social. O esporte, obviamente, ele tem muito valor, mas no Brasil o futebol tem uma coisa muito diferente, né? Não pega outro esporte aqui, cara, não adianta, não pega. Não vai passar na Globo Super Bowl, não vai passar é o futebol, você não pega outro esporte no horário nobre. Nos Estados Unidos, toda noite os Estados Unidos tem uma cartilha que é pensada para que toda noite na TV americana, no horário nobre, tenha um evento esportivo, ou seja, do beisebol, ou seja, as ligas são pensadas assim, ou seja, do beisebol, ou seja, da NBA, ou seja, do hockey, ou seja, do futebol americano. Por sinal, o Tom Brady ganhou mais uma vez lá, é a única coisa que eu sei, que é um expoente que transcende o esporte. Mas aqui no Brasil a gente tem uma coisa que outro esporte não pega, cara. Não adianta, ninguém quer ver. Mas você acha que isso não tende a mudar, não? Cara, mas há anos a gente está falando, já teve vários movimentos de tentar popularizar outros esportes ao nível do futebol, e é meio difícil, né, cara? Poxa, mas é que o futebol no Brasil, que me deixa triste é que parece que tá perdendo a virtude, sabe? Parece. Pode ser. Não tô falando que antes os jogadores eram super virtuosos e tal. Mas eram, né? Pô, grandes craques a gente Não, tinha. mas isso muito antes. 50. Não, pô, 40. na década de 2000 a gente tem o Ronaldo Fenômeno, os maiores jogadores da história, pelo amor de Deus. Mas Ronaldinho aí Gaúcho. você. Não, mas, pô, o Ronaldinho Gaúcho, virtude, o cara. Não vou comentar. O cara, mó virtuoso, Os Bruno. caras iam pra concentração. Entendi. Você tá ligado Tá as histórias virtude, do Cafu? Não virtude esportiva, não de ser tá. talentoso, tá falando de virtude para além do. Ele quer que o Capitão América comece a jogar bola. Não, o Brasil ele tem, ó. Você pega a história do Sócrates e do Casagrande, pô, uma história bonita. Os caras têm uma história bonita aí. Eles tinham até hoje a torcida do Corinthians é super politizada por causa deles. Democracia corintiana. A gente já discutiu isso em outros episódios, né? Por causa da figura do Neymar, né? Uma figura pouco politizada, pouco preocupada com um exemplo que passa. Eu tenho um amigo que ele fala que o problema do futebol brasileiro é que os jogadores tá tudo virando evangélico. Ele falou, antes, os jogadores ia todo mundo, era várias religiões, ia todo mundo pro puteiro, ia todo mundo na concentração encher a cara e tal, 3 travestis no quarto, né? Tem esse negócio aí. Agora o jogador tudo não, vai entrar lá, que é isso? Não sou eu não, é ele, pá. Todas essas todo gol que faz, o cara ajoelha e levanta a mão pro alto, né? Mano. Isso é culpa do Kaká, velho. Aí meu amigo fala assim, tá estragando. Ele falou, onde já se viu? O Bahia, que na Bahia predomina o candomblé. A Bahia só tem jogador evangélico, time. Cara, você viu o áudio do torcedor baiano?
Ele fala, filha da mãe, não toca, não faz uma macumba, não faz nada, só reza pra Jesus, e é por isso que esse time não vai pra frente. Desgrama, nossa, ele mexe, velho, ele fala disso, né? Que não tem um axé na concentração, que palhaçada. Tem uma cheira de concentração. Isso talvez é um fator, o futebol, eu vou levar para uma discussão, mas o futebol talvez tenha nos alienado um pouco, né? Ele virou um mundo à parte, né? No futebol, não que na sociedade isso não permita, mas parece mais permissivo comportamentos que tem que ser completamente renegados. Nos últimos anos a gente começou a bater mais nisso, mas o futebol é um ambiente extremamente tóxico, acho que sempre o foi, mas ele parecia que não acompanhava um progresso social de respeitar minorias, de inclusão, e ele parece estar mudando, mas ele parece um pouco ainda alienante, né? E o esporte não deveria ser alienante, né? Quando o mercado entra no esporte ferrenhamente, ele tende a transformar a coisa em algo mais alienante. Tanto que a revolução da NBA foi, tipo assim, o valor do esporte enquanto exemplo à sociedade e a discussão da questão monetária, mercadológica imposta dos patrocinadores. Então foi muito revolucionário o posicionamento dos jogadores da NBA no movimento Black Lives Matter, porque eles enfrentaram um sistema que de algum modo estava alienando o esporte e revisitou a principal função do esporte, que também de alguma forma é educar e trazer consciência social, né? Então aqui no Brasil, o futebol, cara, é quase nulo nesse sentido, né? Ninguém reflete nada eu lembro de uma vez que o Rodrigo Caio assumiu que fez uma falta e tomou um cartão, né? Tirou o cartão do Jô, que foi o caos nacional, né, cara? Ficou a discussão a semana inteira se o cara tinha feito certo ou não. Cara, poxa, ele teve uma atitude que todo ser humano deveria ter em qualquer situação da vida, né? Se não cometer uma injustiça. Né? Mas no futebol isso perde, né? Então. Mas, cara, não, eu vou precisar entrar uma das cenas. Os maiores jogadores da história hoje, conhecidos, Pelé e Maradona, no campo, eram relatos. O Maradona a gente chegou a ver algumas coisas, mas do Pelé era que ele era extremamente desleal, ele batia nos caras, e ainda assim não impede de ser um jogador importantíssimo. O Maradona, o maior gol do Maradona da história é de mão. Tá ligado? Eu entendo quando entra essa discussão do Rodrigo Caio e tal, mas o futebol tinha essa virtude social, tal, então você tinha Sócrates, o Maradona sempre foi politizado e tal, apesar dos pesares, mas ainda assim, dentro do campo, a malandragem ali nunca foi um problema, tá ligado? Não sei, é uma discussão... O Vitor faz catimba. O time não, o pior é que ele não é, eu jogo com ele. Eu tô falando. Ele é catimbeiro, ele é bom, ele fica bravo quando tem um cara catimbeiro. Eu jogo com você, meu filho, esqueceu disso? Eu sou malandro, É malandro. É o malandro que a bola sai, a bola é deles. Ele fala, a bola é do outro time. Eu sou meio Rodrigo Caio, mas eu queria ser Maradona, se fosse pra escolher. É o cara que vai perder a bola na divisão, ele já caiu. O que é isso? Que isso? Mas a intenção de pôr aqui o Mundial do Palmeiras não era para discutir o futebol, era para cantar um chupa no Mundial. Chupa Palmeiras. Meu amigo, assim vai ficando o Piloto Central essa semana. O livro é indicação do Bruno, por coincidência ele já indicou, até contou como é o livro, mas reforça a sua indicação, Bruno. E valeu, boa semana para todo mundo. Jorge Luiz Borges, Funes, o Memorioso. O Memorioso, é isso aí, meu amigo. Fica. Muito obrigado, valeu, gente, boa semana. Bruno, termino o programa com aquela música especial junto com a nossa vinheta. Valeu, gente, bom fim de semana. Declamina.